É um privilégio estarmos aqui para adorar o Senhor. E entendendo qual é o motivo de estar aqui. Acordar pela manhã e vir à casa do Senhor, sentar na cadeira. O porquê eu faço o que eu faço. Por que eu cheguei até aqui? Qual o propósito e finalidade para isso? O que eu fui gerado para ser, para fazer? E isso queima no meu coração todos os dias. Entendendo a motivação pelo qual eu faço o que eu faço. Seja falando algo para alguém, seja até me conectando ao Senhor, lendo uma leitura, qual é a motivação? O que me leva a fazer isso? Isso me enche de Deus ou cresce o meu ego? Isso é para que eu exale esse perfume ou eu fique inchado de conhecimento? Que o Senhor trabalhe a cada dia no seu coração, querido. E agradeço essa oportunidade ao meu pastor, ao casal pastoral. Se estamos aqui, é debaixo de uma direção superior. Nada que acontece é do acaso ou é algo que sentimos. É totalmente dirigido pelo Espírito Santo. E nós temos líderes espirituais aqui com uma visão muito grande, igreja. Sinta-se privilegiado, porque você não recebe qualquer palavra, você não é advertido de qualquer maneira. Você leva um chute na canela para te levantar e tirar você da inércia, da mediocridade. Porque você não é médio, você é grande. E em Deus você pode ir além. Porque você tem a mente de Cristo, você não é medíocre, você é muito além do que os seus olhos podem ver. E quando a liderança vem com uma palavra, com um puxão, pegue isso como aquele xilingue que te puxa para trás e te leva mais forte. Receba no Espírito isso. Porque um filho que não recebe correção, ele não cresce. Ele fica agarrado na barra da saia da mãe. E eu fui criada desde a infância com a minha irmã Caroline, a minha irmã de dores, que a gente é no páreo duro ali. Quem sofreu mais, quem sofreu menos? Não tem. É a mesma coisa, mesmo processo. Quem foi mais tristinha, mais alegrinha? Na mesma proporção. Nós fomos forjados a ser mulheres fortes. Mulheres que enfrentam mesmo de frente a adversidade. Mulheres que são experimentadas mesmo nas experiências pessoais. E isso coopera até no serviço da igreja. Porque hoje a gente entende que não há uma separação daquilo que é de fora, secular, daquilo que é espiritual na casa do Senhor. É uma mesma coisa. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Não há separação. Então, o que a gente é forjado no material, isso se repercute no espiritual e vice-versa. Nós somos construídos de dentro para fora. Mas as experiências de vivência com pessoas maduras nos forjam para ter mais força e coragem. Então, receba a instrução nesse lugar como uma preparação para o mundo lá fora. Porque você experimenta aqui, mas a sua batalha é lá fora, não é aqui. Aqui a gente está tranquilo, é um lazer, ar-condicionado. Quem é do tempo do ventilador sabe que o negócio era mais estreito. A Vanúzia, acho que é a mais experimentada daqui, né? Uma das, né? E sabe como a gente tem avançado e crescido. E a gente está num tempo de mananciais, né? E quem quebrou pedra ali sabe como foi complicado. E qual é o segredo? É permanecer. Qual é o segredo para eu me manter íntegra, firme, uma mulher corajosa? É permanecer. Porque você pode acordar, às vezes, e sentir assim, menos crente, com aquela cara assim, ai, será? Crente não. Igual o pastor fala, não é crente não. Mas no teu espírito, você sabe que você é nova criatura. Você é uma nova criação da fábrica de Jeová. Você voltou ao plano original, então você já volta à posição e pensa, eu não sou isso aí não. Eu sou o meu homem interior, ele está novinho. Essa carcaça aqui está com a cara mais feinha hoje, mas eu não dou confiança para ela não, porque o meu interior nasceu de novo. E se a palavra diz que eu nasci de novo e eu adquiri benefícios desse novo nascimento, eu vou andar nisso. Às vezes um pouquinho mais capenga, né, irmão? Às vezes meio capenga. Mas você não vai parar. Você não vai parar, porque
o segredo do sucesso espiritual. Sucesso, eu nem gosto muito de usar esse termo, né? Eu creio que no êxito pessoal é você não se comparar a ninguém. É você entender que você é um indivíduo e o Senhor trata você diferente do que trata com o outro. Só que eu li um livro recentemente do Luciano Subirá, Até que Nada Mais Importe. Eu mergulhei nessa leitura e ele usou um capítulo só para falar sobre reciprocidade. E eu fiquei impactada, porque o Senhor é recíproco, amém? Aleluia, dá um glória a Deus aí. Eu fiquei impactada com aquele conhecimento e aquilo caiu no meu espírito, porque tudo que você faz, você tem que fazer no espírito, amém? Você não pode ler de qualquer maneira, conversar de qualquer maneira. Tudo que você faz, puxa do espírito para você absorver, aquilo sair da mente para o coração. E ele falando muito sobre reciprocidade, que você tem de Deus uma medida. Você recebe no novo nascimento uma proporção, uma medida de fé, amém? O amor de Deus é derramado em você, no seu coração. Você recebe o nome de Jesus, né? Você recebe um combo completo, além da salvação da vida eterna. Mas essa comunhão com o Senhor, ela é gradativa, é progressiva. Uma vez que você vai caminhando e não desanima, ele se revela cada vez mais. E é algo recíproco, porque o Senhor Todo-Poderoso, ele é o seu Pai de amor, mas ele se dá à medida que você o busca. Amém? Então, existem pessoas com experiências maiores, porque se lançaram mais. Porque os segredos de Deus, ele se revela para aquele que o teme. E o busca e se aproxima. Então, quanto mais perto, mais acesso você vai ter. Mais convicção de quem ele é você vai ter. E ele vai se revelar cada vez mais para você. E isso, para mim, virou uma chave que eu pensei, como a gente aprende aqui, depende de mim. O meu nível de espiritualidade depende de mim. Eu recebi uma medida de fé e eu trabalho em cima dela. Eu recebi o amor no meu coração, o amor do tipo de Deus, para encarar tudo aí fora. Mas eu desenvolvo esse amor. E quando a gente tira a responsabilidade de Deus e bota para nós, a coisa muda de figura. Aí você vê que não depende do patrão, não depende do marido, não depende de estar bem financeiramente, você sabe que depende de você. Você entende que é por você, porque já está pronto. O que precisava acontecer já aconteceu, irmão. A gente espera o espetaculoso acontecer, um milagre para você tremer, para você queimar. Mas o maior milagre já aconteceu. Você não vai mais para o inferno. Você não é mais filho do cão. Você é filho de Deus. Só que a gente quer o espetaculoso o tempo todo para queimar, para vibrar, para olhar para a palavra diferente. Ah, hoje eu vou ler. Olha o que aconteceu na minha casa. Eita, glória. Agora que eu vou ler os evangelhos todos, porque eu estou afogueada. Não é assim que acontece. É você que puxa de Deus. É você, é para você rir mesmo. É isso aí. Vocês me conhecem, né? É para te sacudir. Isso é para te levantar. Eu orando ao Senhor, eu pedi, Senhor, faça a sua vontade. Porque a palavra é dele, o zelo que ele tem é muito grande com a sua igreja. O corpo de Cristo. Jesus, o cabeça e nós o corpo. Só que o que tem me feito crescer espiritualmente, avançando de pouquinho em pouquinho, é pedir ao Senhor essa consciência do que eu ler, eu entender que é real, entender que é verdade. Jesus morreu e ressuscitou. Um ser investido de glória e majestade se despiu e desceu aqui. Eu tenho que crer. Senão tudo fica muito comum, muito material e periférico. E a vida não é essa. Tem uma glória te esperando. Tem uma nova Jerusalém aí. Jesus está voltando e a gente só fica no material. Porque eu não tenho isso, eu nem abri a Bíblia, amém. O Senhor está falando, eu não tenho isso. Dá um glória aí.
Garganta de Cristo, voz do Senhor. Somos curados em nome de Jesus. E um descontentamento, porque eu não tenho emprego, eu não casei ainda. Ai, mas todo mundo está casando. Esse é o ano do casamento, amém? Invistam aí, já separem dinheiro, porque vem casamento por aí. Esse ano está uma bênção. Né, André? Coisas acontecendo. Só que cada um tem a sua corrida pessoal. E você é pleno do jeito que você está. Ai, não casei ainda. E fulano está com emprego novo, já trocou de carro. Olha meu carro velho. Um descontentamento, e a vida não é essa, querido. A vida não é essa. Deus tem muito mais para você. Quando você estiver com o coração no lugar certo, aí vem. Aleluia. Há pouco tempo, eu vou abrir isso para vocês, eu vou seguir o fluxo do Espírito Santo. Há pouco tempo, eu vim até conversando com o pastor, naquela euforia de trabalhar, eu preciso investir na minha casa, e naquele desespero, bate a ansiedade, você quer fazer na força do seu braço, e eu botando currículo para Deus imundo, vou fazer coisa para vender, vou para a rua, o que eu faço, Deus? E aquela coisa, não faz nada. E eu não estava ouvindo isso. Um belo dia eu fui para o Rema, pastor Vinícius, né? Começou a falar, e foi como o Senhor confirmando que o Espírito já tinha falado, porque Ele testifica no teu espírito. Você tem que estar sensível, porque esse comando vem direto para você. Precisou o professor lá em cima falar, espera, tenha calma, não faça nada, não saia do lugar. Eu falei, isso é para mim. Acho que ele estava lá em casa, né? Acho que ele estava lá em casa escutando. E aquela coisa assim, não faça nada, fica parada. Eu, o quê? E eu já tinha ouvido esse toque, eu comentei com o pastor. Eu já tinha sentido essa instrução espiritual, não faça nada, crê somente. Só que a gente fica esperando algo, a gente quer dar ferramenta para o Senhor, mas não espera, a gente acaba fazendo do nosso jeito. E eu falei, amém, Senhor, eu vou te buscar como nunca busquei. Eu vou mergulhar no teu reino de justiça, paz e alegria. É isso que eu vou fazer. E um belo dia veio uma proposta de trabalho, e é essa porta que eu estou hoje, home office, bem tranquila, com um tempo bom, tem uma demanda, mas o Senhor é tão maravilhoso, e veio assim até mim, ao meu encontro, e a minha chefe falou, por 3 vezes o seu currículo veio na minha mesa. E eu fiquei surpresa. E eu lembrei o seu nome. Eu sei que foi o Senhor, amém? Eu lembrei do seu nome, Karine. Irmãos, ela nem me viu, foi por telefone, uma ligação rápida, e eu já fui contratada. Gostei de você, a outra chefe gostou de você, e estou aí, para a honra e glória do Senhor. Amém? Esse é o zelo do seu Pai. Esse é o cuidado. Esse é o zelo do nosso Deus. Amém? A palavra que o Senhor me deu hoje, para a nossa vida, fica em 1 Tessalonicenses 5, na versão NAA, aonde o Senhor dá 3 chaves para o crescimento espiritual. 3 chaves que romperão a sua vida, meu irmão. Transformará a sua vida. Uma delas em 1 Tessalonicenses 5, versículo 16. Aleluia. A primeira chave, o Senhor diz para mim e para você, estejam sempre alegres, alegrai-vos no Senhor. Amém? Aleluia. Que você tenha dentro de você esse profundo contentamento do que você já alcançou. Porque o que eu vejo é uma sociedade, pessoas que não vivem o momento. Ou são aquelas presas ao passado, cheias de doença na alma, que é um surto que nós temos nessa era, ou são pessoas muito apegadas àquilo que nem aconteceu. E ficam ansiosas, preocupadas e não vivem o momento, não vivem aquilo que já está feito. Então você tem a opção de olhar para o céu azul e admirar a imensidão do que Deus fez, ou você olhar e reclamar, nossa, não vai chover não,
Está tão seco esse tempo. Então você tem duas perspectivas. E o Senhor quer que você entenda. Alegre-se, se regozije no Senhor. Na carta aos Filipenses, Paulo, na prisão, passando tantas pressões, ele advertiu e ele falou: povo, pelo amor de Deus, se alegre. Mas quando você se alegra na alegria de Cristo, na alegria que você tem pelo que você se tornou em Jesus, não tem nada que te tire dessa posição. Nada que aconteça no externo vai mudar o que você tem dentro. Você olha, aí tem uma dificuldade final de mês, ai, só tem ovo. E a criança quer Danone. E a criança só quer coisa cara. E vai pedindo coisa assim que você nem imagina o que é. E você só tem o básico ali. Só que você entendendo o que você tem em Cristo, você sabe, eu sou suprida. Hoje não tem, mas já está disponível. Eu chamo à existência todas as coisas em Cristo. Amém. Aleluia. Hoje pode estar mais difícil. Porque o dia mal vem, querido. A gente tem que entender isso. Que essa alegria, esse contentamento no Senhor vai te fazer sobrepor as adversidades. Por isso que tem cristão, pessoas, nossos irmãos, que abandonam o meio do caminho. Porque acha cansativo ser cristão. O Senhor está lançando coisas nessa manhã. Pessoas que desanimam do caminho porque acha cansativo ser cristão. Porque você tem que empenhar força, e isso começa no corpo físico, né? E você se cansa, porque você já tem uma demanda, porque a vida em si já é uma luta, é criança pequena, é correria, é trabalho, e você acha cansativo. Mas é tanto, lê a Bíblia, tem que orar, tem que orar. Só que eu falo para você, querido, eu vou te ajudar, porque o Senhor tem me ajudado. Peça ao Senhor ajuda. Peça ajuda, Pai, me ajuda a orar mais. Como é que eu começo? Como é que eu começo nessa diversidade aqui? Não tem vontade. Como é que eu faço? Vem na oração de terça-feira. Isso, André. Aleluia. Porque o coletivo te impulsiona. Quando tu vê, tu já está fluindo com os irmãos. Mas você, na tua diversidade, no teu cansaço, pede ajuda do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Ele é seu Pai. Ele é o maior interessado que você avance. Em Mateus 6, aleluia. Em Mateus 6, versículo 25, Jesus, ele fala sobre isso. E ele enfatiza bem essa parte. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais a vocês, homem de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O descontentamento dessa era é inverter a posição que o Senhor estabeleceu. A gente primeiro se preocupa, primeiro questiona, para depois correr, Senhor,
é ao inverso. Enquanto o Senhor coloca um processo aqui. Primeiro você busca o Senhor. Primeiro você corre essa presença. Adentra esse lugar de segurança, de alívio. E você vai receber o que você precisa. Só que eu acho que, na minha percepção, no meu caminhar com o Senhor, quando eu comecei a entender a importância dele na minha vida, o quanto ele é suficiente para mim, eu comecei a encher, a me curar. O Senhor começou a me curar. Tanto que no episódio da última aula no Rema, o professor levantou umas questões emocionais, de traumas, e eu comecei a fazer uma autoanálise da minha vida pessoal, e eu falei, Senhor, eu fui curada. Não tem dor, não tem nada. Porque Deus, Ele é capaz de curar você. Ele tem todo o poder. Quando você abre o coração, Ele te cura. E começa por aí. Você bem consigo mesmo. Você bem resolvido em Deus. Você começa a enxergá-lo de uma perspectiva diferente. E na minha jornada, principalmente no Verbo da Vida, essa luz chegou como um holofote no meu espírito. E eu comecei a entender com clareza quem é Deus. Eu comecei a entender quem é o Senhor, o que Ele é capaz de fazer. Independente do que aconteça, independente do dia mau, Ele é fiel, Ele é justo e Ele é suficiente para qualquer coisa. E a gente busca recurso, a gente quer se apoiar no casamento, quer se apoiar, ter o retorno dos filhos, mas Deus fala, a minha graça é suficiente para você. Eu tenho capacitação para você. Eu não me importo da voz embargar, porque é gratidão. Porque pensar quem eu era, pensar o que Deus fez na minha vida, como Ele mudou a minha história. Uma pessoa sem perspectiva de vida, aonde vivi um lar muito conturbado. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Senhor sabe. Eu gosto muito de basar tudo na palavra. Mas eu vou abrir esse parênteses porque eu estou sendo instruída pelo Senhor. E eu tive muitos traumas na minha infância e adolescência que bloquearam a minha vida, impediram o meu avanço. E eu fui uma jovem que namorei demais. Beijinho daqui, beijinho de lá. Eu tinha essa necessidade de ter alguém, porque eu tinha uma fenda dentro de mim, faltas dentro de mim. E uma vez conhecendo o Senhor, como Ele é, porque Hebreus 1 fala que antigamente Deus falava aos pais pelos profetas, por homens de Deus, mas que nos dias de hoje Ele fala pelo seu Filho, o unigênito, o primeiro de todos nós, aquele Criador do universo, a palavra que estava no haja de Deus, na criação, a palavra, porque Jesus é a palavra se fez carne, se materializou e veio aqui nos salvar. E hoje nós conhecemos Deus através de Jesus, porque Ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é a exatidão de quem Deus é. Nós olhamos para Cristo e vemos Deus. E em Jesus nós entendemos que fomos amados, perdoados. E uma vez imerso nesse amor, nós somos curados. E aquilo que me machucava, aquela falta, ela foi totalmente suprida por Deus. E por mais que alguém falasse, você é formada, não está trabalhando, você é isso, você é aquilo, a sua história é assim, nada disso é comparado ao que o Senhor já fez. Porque o que vem no meu coração, eu falo de todo o meu coração, querido, que você entenda isso.
O mais importante para você é que você é filho. Não é que você tem uma graduação, que você é o único graduado da família, ou que você é o único bem casado da família, que você comprou um carro zero. Aquilo que vai te gerar eternidade é a sua posição de filho. Você é filho de Deus. E naquele grande dia, as obras que foram feitas pelas suas mãos, você vai prestar contas ao seu Pai. E Jesus estará lá te recebendo. Por mais árduo que seja aqui na terra, por mais difícil que seja cumprir o seu propósito, que cada um tem um chamado, algo a realizar, por mais delicado que possa parecer, não se compara à glória que há de ser revelada. E uma vez que eu saio desse material, eu rompo muita coisa. Uma vez que você sai dessa parte terrena, você começa a adentrar em algo muito maior. E entra a reciprocidade de Deus. Você vai dando passos de fé e o Senhor dá passos para você. Você mergulha mais um pouco, Ele te recebe de braços abertos. Eu vou te revelar um pouco mais. Ele não quer que você fique enganado. Ele não quer que você fique perdido pelo caminho, sem saber o que vem depois, o que fazer. E eu ouvi no Rema, eu estou dando mesmo créditos, porque é honra do que eu tenho recebido. A professora falou assim mesmo, a professora de Aliança de Sangue. Se você está perdido, não sabe o que fazer, para que foi chamado, você não ora em línguas, você de cara me demonstra que não ora em línguas e não tem uma vida de comunhão. Porque o Senhor é o maior interessado em se revelar a você, em te mostrar o caminho. Opa! Não esquiva não, esquiva não. Pode vir, Senhor, pode mandar. Não esquiva não, porque a palavra vem assim a todo momento. Você recebe para você. Eu falei, é isso, eu tenho que orar mais em línguas, eu tenho que me debruçar mais, porque Ele não é um Deus escondido. Desde a antiga aliança, o maior desejo dele foi se revelar, foi se mostrar. Eu estou contigo, eu estou com você. O maior desejo dele foi se mostrar, foi se apresentar à humanidade, criando alianças, criando comunhão, chamando para perto. Deus não é um Deus distante, todo-poderoso, sentado num trono. É também, mas Ele é seu Pai. Ele quer ter você pertinho, mas você que adentra com confiança o trono da graça. É você que escolhe. Aí quando começa a vir uns crentes melancólicos no status, umas conversa fiada, eu não gosto de ouvir. Eu não gosto de ouvir. Eu com todo amor e zelo no meu coração, ainda mais como liderança, com todo zelo e humildade, porque esse dia pode vir para mim também, amém? Nós temos que entender o nível das pessoas. A gente está muito longe ainda de chegar a uma estatura como Cristo. Eu estou muito longe. Mas quando você vê pessoas já experimentadas, que a gente já viu da bondade de Deus na vida da pessoa, e com uns papos tão esquisitos, eu falo, não, para com isso, vai orar mais, eu vou te ajudar, eu estou nessa mesma pegada, estamos juntos. Não aceito isso não. Quando vem aquela conversa fiada, não deixa não, irmão. Já dá um levante no seu irmão. Amém? Porque você percebe. Diferente do novo que chegou na igreja, que acabou de nascer de novo. Está no leitinho do Senhor. Amém? Mas se é um irmão mais casca grossa, dá-lhe um tapa nessa casca logo. Eita, que isso? Não. Isso aí é alma. Joga essa alma para lá. Amém? Eu mesmo faço comigo isso. Eita, sossega. A casca já está grossa, você joga água, a água escorre. Então, a casca está grossa. Dá-lhe um sabão nesse irmão aí, porque a casca está grossa, amém? Dá um sacode santo nele, mas em amor. Estou brincando? Mas vocês entenderam que há níveis de espiritualidade. Aquela pessoa que está chegando agora, mas tem aquele que já é experimentado, já viu a bondade, já passou um luto, já passou uma perda, desculpa, já passou um processo e está de pé. Você traz a memória com esse irmão.
Traz a memória dele, a bondade do Senhor, porque a gente tende a esquecer, e não é em vão que a Bíblia fala. Eu quero trazer a memória, aquilo que de fato me traz esperança. É um exercício, porque a gente tende a esquecer. Como a Kátia fala, vá na sala de troféus e lembra o que o Senhor já fez. Amém? Aleluia. Além dessa alegria, esse contentamento em Deus, de você olhar tudo à sua volta com alegria, com satisfação. Você vê uma notícia ruim, o governo assim está assado, mas você crê, a minha pátria está nos céus. Eu estou aqui de passagem, eu oro pelas minhas autoridades para que luz chegue. Eu quero contribuir, Senhor, para que algo mude, mas eu não sou daqui. As coisas vão começar a mudar, amém? Aleluia. Além disso, o segundo aspecto, orem sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Esse orar sem cessar não é aquela coisa assim, o dia inteiro orando. Aleluia. O orar sem cessar é essa constância de relacionamento. O Senhor, Ele quer participar da sua vida. O Senhor, Ele quer estar presente nos seus projetos, nos seus investimentos. Ele tem interesse naquilo que você vai fazer. O Senhor é o maior interessado. Mas como é que eu sinto isso? A ponto de chegar, Pai, eu quero fazer tal coisa, eu quero comprar isso, eu quero investir nisso. Quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente conhece o Senhor, mais acesso nós damos a Ele. Eu digo dar acesso a Ele porque Ele já está disponível, amém? Mas sou eu que decido adentrar esse lugar. Ele está só esperando. Ele está só esperando. Então, o que eu preciso? Ler a palavra. Seja um versículo, querido. Eu estava, acho que vendo um vídeo, aí veio um anúncio de um aplicativo que quando você bloqueia o celular, sobe um versículo. Eu falei, que sensacional. Para aqueles que estão na correria, né? Quando desbloquear, pum, eis que te digo, se arrependa. Aí tu está trabalhando, clica de novo, se conversa, querente, se alegre no Senhor. Eu falei, eita, que proposta boa, são estratégias espirituais, amém? Estratégias para te ajudar, porque comigo acontece assim, eu até converso muito sobre isso, começa mesmo na zero vontade, você força uma barra para começar a ler, a orar, mas é um lugar de delícias tão maravilhoso. Quando você vê, você já orou pelo bairro inteiro, pela família inteira, por cada irmão da igreja, e passou 20 minutos, porque é um lugar tão maravilhoso que você vai construindo gradativamente, querido. Amém? É esse lugar que o Senhor quer que a gente esteja. Esse relacionamento. E o terceiro aspecto, versículo 18. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. A vontade de Deus é que você seja agradecido. Essa é a vontade de Deus, gratidão. Quanto mais grato, menos eu murmuro, menos eu fico de olho na grama do vizinho, que parece que sempre quer mais verde. Quanto mais grato ao Senhor, menos de mim, menos preocupação. Esse coração agradecido pelas mínimas coisas. Pai, muito obrigada. É um salário mínimo que eu tenho agora, eu te dou graça, Pai. Porque o Senhor é mais do que suficiente. Esse dinheiro vai sobrar, nada vai faltar. Porque o Senhor é o Deus de paz, é o Deus de bondade. A sua provisão é suficiente. Então, o teu salário, ele é um meio de te fazer prosperar. Mas a sua fonte é Deus. Pode vir por terceiros, alguém pode te abençoar, ou você ser promovido, não sabe como vai acontecer. O que nós sabemos é que Ele é o Deus mais do que suficiente. Mas eu tenho que acreditar, eu tenho que crer nessas verdades, querido. Eu tenho que entender que é real. E isso, por muito tempo na minha vida, ficou meio que artificial, sabe, superficial. Aquilo muito assim, como uma coisa boa. Deus é bom, mas eu quero provar dessa bondade. Deus, Ele libertou
o povo de Deus, né? Ele fez abrir o mar vermelho. Eu quero experimentar esse Deus para mim. Eu quero isso para mim. Deus, eu quero ter essa experiência com você. Então, busque isso todos os dias, querido. Essa experiência pessoal. E eu falei para Deus esse ano, eu não quero viver de histórias de outra pessoa. Eu quero viver as minhas experiências pessoais. E que isso impacte, influencie outras pessoas, amém? Aleluia. Colossenses 2, versículos 6 e 7, tem um segredo. Tem uma chave também. Aleluia. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Então, como essa ação de graça, essa imensa gratidão, ela se manifesta nele? Tem um segredo, que para nós já é revelado, né? Não existe mistério nenhum, segredo nenhum aqui na sua palavra. O que foi revelado é para nós, né? Qual é a grande chave? Estar nele. Então, quando você está no Senhor, você se alegra, entendendo que Ele é mais do que suficiente. Aleluia. E na mesma passagem, no mesmo livro, Colossenses 3,15, aleluia, fala sobre, tem tudo a ver, que a paz de Deus, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês. Pois foi para essa paz, desculpa, que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Quando você se depara um momento assim atribulado, espírito agitado, né, a alma agitada, melhor dizendo, a alma agitada, e você não sente paz, então você ore, busca o Senhor, porque foi para a paz que o Senhor te chamou. Não faça nada com o coração na dúvida, na incerteza, porque Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de clareza, Ele é Deus de luz. Então você precisa estar em paz para sentir. É isso. O Espírito Santo vai testificar no seu coração. Dê esse passo. Faça isso. Sinta paz, tranquilidade, porque é para isso que nós fomos chamados. Amém? Se está duvidoso, a coisa não está dando certo, se tem um freio no seu coração, não faça. Aí a gente acaba entrando naquilo, né? Ai, nossa, mas eu queria tanto, é tão maravilhoso, é tão bom. Mas você está sentindo, vai te dar dano, vai ser ruim, porque o Senhor vê lá na frente, amém? É um Deus atemporal, é o Deus que está lá no futuro. E você não está, mas Ele está te sinalizando. Porque os que são guiados pelo Espírito são os filhos de Deus, sou eu e você. E guiado pelo Espírito, você vai entender, é o tempo e é o modo que eu tenho que fazer. Não, não é o tempo, não é o modo agora que eu tenho que fazer. Eu tenho que aguardar. E se for preciso, dê um passo para trás, querido. Não se envergonhe de pedir ajuda, de contar com o Espírito Santo, de dar um freio e criar mais velocidade. Porque essa vontade de estar sempre bem o tempo todo vai bloquear o seu avanço. Uma vez que alguma área da sua vida ainda não está plena, não está liberta. Porque aquilo que para mim pode não ser um problema, para você às vezes é uma dificuldade, e vice-versa. Mas se eu fecho a porta daquele lugar e não exponho para o Senhor tratar, talvez essa área me comprometa para o futuro. Talvez seja esse rompimento que falte para que eu avance. Você consegue entender? Então, é muita coisa ligada para que eu, de fato, viva o que o Senhor me chamou para ser. Filha, filho amado, um filho querido do Senhor. E desfrutar. O árbitro, como fala aqui,
É aquela pessoa que, se não tiver o juiz ali numa partida de futebol, a partida nem acontece, né? Que a paz de Deus seja árbitro no seu coração. Que você sinta a paz, sinta essa leveza de correr a sua carreira com tranquilidade. Amém, queridos? Que você cresça cada dia avançando, entendendo quem você é. Porque está na hora de a gente virar essa página, irmãos. Já não podemos mais perder tempo com coisa pequena, com posição na igreja, quem lê mais, quem fala melhor, na vida pessoal em casa, o que tem para fazer, o que não tem. É colocar mais Deus no centro de tudo, colocar o Senhor mais com primazia. A sua vida vai ser leve. Eu fiquei mais calma, eu era uma pilha de nervos. Uma pessoa agitada, pilhada, nervosa, extremamente ansiosa. O Senhor tem trabalhado. O Senhor tem trabalhado na minha e na sua vida. O Senhor tem movido coisas ao nosso favor. Uma vez que humildemente eu coloco sobre o altar. Senhor, eu sou complicada. Me ajuda. Senhor, eu não sei orar. Então não vem para o Senhor com uma forma, com uma falsa humildade, porque Ele te conhece. Ele vai ficar te olhando assim, igual aquele meme. Caô, caô. Seja humilde. Seja humilde em relação aos seus filhos. Seja humilde em relação ao seu marido. Eu vacilo mesmo, tenho essa dificuldade, mas eu quero me submeter mais. Eu quero... Você vai ver o que vai acontecer. Você vai ver o rompimento que vai ser. Porque Deus tem prazer nessa verdadeira humildade, que é reconhecer que na força do seu braço você não pode nada. Eu já tentei, irmãos, da força do meu braço, e só me ferrei. Vocês podem nem falar esse termo. Eu só tive dano. Eu só tive dano. Não é a palavra mais adequada. Eu tentei fazer na força do meu braço, do meu jeito. Mas glória a Deus por pessoas me apoiando, por irmãos que te ajudam. Você é cercado por pessoas que estão aqui para te abraçar, para te ajudar. Só que a falta de entrega genuína para Deus te atrapalha de vencer. Porque enquanto você não tirar isso do seu caminho, você não vai transpor essa fase. Amém? Aleluia. Eu gostaria de indicar umas leituras. Edifique seu fundamento. Um livro maravilhoso. E tem uma frase aqui que eu gostaria de ler. Isso eu marquei. Aleluia. Um livro muito bom que fala da doutrina de Cristo. Aleluia. As pessoas que são doutrinadas nas verdades bíblicas estão simplesmente na frente do restante da multidão, no que se refere à sabedoria e bom senso. É exatamente isso que o versículo ensina, falando aqui no contexto, né? Elas são facilmente capazes de olhar para determinada situação, doutrina ou declaração e dizer, isso é loucura, ou isso mesmo, porque seu homem interior e sua mente estão exercitados para isso, pelas verdades eternas de Deus, que as desenvolvem mentalmente. À medida que continuar de modo diligente na própria busca espiritual, você avançará para níveis cada vez mais altos, de instrução no Senhor. Sua parte é obedecer aos princípios que você já conhece. À medida que você for fiel fazendo isso, Deus lhe ensinará mais sobre o que significa agir espiritualmente como adulto, lidando de maneira sábia com as questões da vida. Amém? É o que nós falamos, dessa progressão em conhecer ao Senhor, em avançar. E no segundo aspecto de oração, um livro mais fino, porém maravilhoso, Kenneth Hagin, A Vontade de Deus na Oração. Chaves valiosas para que você rompa a cada dia na oração, entendendo a importância desse relacionamento.
E esse livro que eu vou iniciar ainda, Compreendendo o Caráter de Deus. Jânio César tem uma frase aqui que diz, né, sobre os atributos de Deus, o caráter de Deus. Jeová Tsidkenu, nossa justiça. Em Cristo não somos mais as vítimas. Você entendeu? Que eu não sou, ai, coitado de mim, Senhor. Eu não consigo, tudo dá errado para mim. Eu não consigo nada. O ano já está na metade, nada dá certo. Ai, acho que o problema sou eu, Senhor. É isso mesmo. Tem nada com o Senhor. Em Cristo não somos mais as vítimas. Foi tirado o nosso lamento e arrancado o nosso clamor com um tom de derrota. Aleluia! Acabou, você não é mais aquele fragilizado, coitadinho, não. Você é justiça de Deus. Você é filho de Deus, mas você tem que entender o caráter do seu Pai. Você precisa se esmerar a conhecer quem Ele é. A sua bondade, a sua fidelidade. Aí sim, você tem confiança nele. Porque você já viu aquele pai que é meio superficial, trabalha muito, o filho tem até um bloqueio para chegar nele. Porque não é desenvolvido um relacionamento. Mas você já viu aquela casa que o pai é mais acessível? Você identifica de longe se ele está alegre, se ele está com fome. Porque é uma troca tão grande. É isso que Deus quer ser para você. Ele quer que você identifique as coisas nele. E Ele quer se mostrar para você. Porque Ele é um Deus de amor. Amém? Vamos ficar de pé?